Olá, gente, tudo bem? Nossa, tem muito tempo que eu não apareço por aqui, né? Se você tá lá no nosso canal do Instagram, que acredito que sim, eu consegui compartilhar com vocês um pouquinho do porquê que a gente precisou dessa pausa. É muito importante a gente entender a fase que a gente está vivendo, as necessidades da nossa família, as nossas próprias necessidades. E eu entender qual que é o meu propósito aqui faz ainda mais sentido eu dar uma pausa. Essa época, se você não sabe, essa época aqui nos Estados Unidos era muito boa pra gente viver do lado de fora e o dia é muito longo, a gente tem muitas atividades e a gente passa a maior parte do tempo do lado de fora. Eu senti que os meus filhos precisavam da minha atenção e eu precisei cortar em algumas coisas da minha rotina, dos meus projetos, para que eu pudesse dar atenção para minha família. E foi um tempo maravilhoso. Agora a gente está prestes aí. Essa próxima semana agora vai ser uma semana de preparação para as aulas que vão retomar. Então eu senti que era o momento da gente, que eu estava pronta, tipo assim, agora eu vou conseguir voltar lá com o Clube das Mães Fortes, que eu tenho certeza que tem sido uma bênção para você, como tem sido para mim. E eu senti falta, fiquei com saudade, mas é aquele tempo necessário para a gente, né, dar atenção para aquilo que realmente importa. E é isso que a gente tem aprendido aqui, né? Então, estou muito feliz de estar aqui de volta. Se você não teve tempo de olhar os últimos vídeos, por favor, dá uma olhada nos últimos vídeos. Tenho certeza que vai ser muito benéfico e relembrar ou assistir pela primeira vez os vídeos que têm sido muito importantes, falado muito sobre a nossa missão como mãe, de maneira intencional, viver de uma maneira assim, tentando tudo ter uma intenção por trás das nossas ações para que a gente possa criar filhos fortes e nós sermos mães fortes em Cristo. Então, dá uma passadinha lá, dá uma olhada. Vocês vão ver eu toda hora dando uma olhada aqui, porque a minha colinha tá aqui embaixo e eu não quero esquecer nada. Então, como sempre, eu vou ficar aqui, ó. Mas espero que vocês consigam absorver o conteúdo de maneira produtiva. A gente está no capítulo 5, essa retomada. Nós temos ainda alguns capítulos pela frente. Mas esse capítulo 5, eu acho que toda vez que eu leio um novo capítulo, eu fico assim, ai gente, muito bom. Isso aqui falou muito comigo. E acho que vocês também. E esse capítulo foi muito legal. Ele tem como título As suas crianças não precisam que você faça tudo por eles. E eu fiquei assim, nossa, que curioso, né? E eu fiquei pensando assim, eu até coloquei aqui do ladinho, eu falei, quantas vezes a gente não dá a chance dos nossos filhos fazerem algo por eles mesmos, porque a gente quer cortar caminho, porque a gente tá com pressa, porque a gente não tá com paciência. E nossos filhos eles precisam aprender a andar com as suas próprias pernas. E, claro, a gente precisa ensiná-los, né? Nosso primeiro papel, antes de deixar eles fazerem por si só, em algumas áreas da vida a gente precisa ensinar, mas outras eu me pego muito pensando assim, às vezes eu lembro quando os meus filhos eram pequenos e eles precisavam subir em algum lugar, eles estavam aprendendo a subir por si só, eu precisava dar a chance para eles, será algo que não representava risco, né? E às vezes eu me pego fazendo isso até hoje e não, é o momento deles aprenderem, se não tem risco, deixa eles aprenderem, né? Eles precisam aprender. E muitas vezes a gente corta a oportunidade deles se desenvolverem em algo porque a gente não deu a chance deles fazerem por si só. Então esse título já me gerou umas sérias reflexões, né? E ela coloca aqui como que ela é professora, a autora, ela é professora, e na época de quando as crianças vão para o jardim de infância, como que é uma fase super animada para ela, porque ela vê como que as crianças chegam num universo completamente diferente e se desenvolvem, né? E aí, a primeira parte que o texto pegou em mim, logo no início do capítulo, é que a maternidade é apenas o começo para que a gente possa viver uma grande aventura ao lado de Deus. E eu fiquei pensando assim, realmente, a maternidade ela traz para a gente uma vivência diferente, um olhar da vida diferente, um olhar espiritual com uma outra perspectiva. Eu lembro quando o Samuel era bem pequenininho e naqueles momentos em que a criança não dorme de jeito nenhum, eu sozinha, não tinha rede de apoio,
Minha rede de apoio sempre foi o Tiago, né? Não é que não tinha, sempre foi o Tiago. E o Tiago com uma rotina de trabalho muito puxada. Eu abri mão do meu emprego. Então a minha vida mudou assim drasticamente. E me vi ali sentado na poltrona, fazendo o Samuel dormir todo o tempo. E como que isso era desafiador para mim. E ele não dormia e eu claramente perdi a paciência várias vezes. De falar assim, meu filho dorme, sabe? De saculejar, ele disse, vai filho, dorme. E eu, naquela hora, eu já ficava assim, perdi a paciência com um bebê. Tipo, tá aqui saculejando, dorme, por favor, dorme. Sabe? E eu falava assim, me perdoa. E tipo, eu ficava pensando assim, como que eu experimentava a misericórdia de Deus todos os dias na minha vida depois da maternidade, conseguia entender de uma outra perspectiva, sabe? E isso me tocava muito. Então eu acredito muito nisso, que a maternidade ela muda a nossa visão e é um caminho completamente de começo de a gente experimentar uma outra vivência ao lado de Deus, né? Deus tem separado pra gente. E às vezes, nesse mundo da maternidade, a gente se perde no nosso propósito. Você já se parou para pensar nisso? Às vezes ela coloca assim, às vezes eu só tô trocando fraldas o dia inteiro, lavando louça. E às vezes a gente se perde nos nossos propósitos de vida, como pessoa, profissional, espiritual. Enfim, a gente fica perdida, né? Mas não cometa esse erro na sua cabeça. A mulher que se torna mãe, ela consegue ser transformada. A gente passa por um processo de transformação. A maternidade, ela transforma a gente. E a maternidade, ela traz consigo um chamado de propósito muito grande, e o mais importante de todos, que é guiar os nossos filhos no caminho de Deus, que é ensinar princípios, propósitos de vida. Então ela diz assim, preciosa mãe, se você está se sentindo sufocada para encontrar o seu propósito, tenha calma. A maternidade é apenas o começo, essa frase que eu falei, né? É apenas o começo de uma grande aventura ao lado de Deus, uma experiência diferente ao lado de Deus. Passar pela maternidade, ela tem vários altos e baixos. E Deus provê para você um momento completamente diferente, um trabalho completamente diferente, que é treinar uma vidinha para o reino de Deus. Mas primeiro, todas as mães precisam passar por essa fase de se render, de se render aos pés de Cristo e entender o que Deus tem preparado para ela e se fortalecer no seu propósito. E aí ela coloca um subtítulo que fala assim, The Peanut Butter and Jelly Season, tipo a temporada do sanduíche com geleia de amendoim e pasta de amendoim e geleia. Aqui é muito comum esse tipo de sanduíche. A gente não tem muito esse costume de comer isso no Brasil. As crianças aqui gostam muito, mas eu não sou muito fã. Mas você coloca sanduíche com pasta de amendoim, geleia e fecha. É muito comum esses lanches para as crianças na lancheira. Então ela fez uma analogia aqui que muitas das vezes a nossa vida, a gente abre mão de muita coisa pelos nossos filhos e muitas vezes essas decisões, algumas delas, muitas mulheres, por exemplo, tomam a decisão de ficar em casa com os filhos. A gente abre mão de muita coisa, emocional, física, financeira, não só aquelas que ficam em casa, mas as outras também que trabalham fora. Nossa, tem tantos desafios, tantas coisas que a gente abre mão. E é um desafio. Eu até anotei aqui, a gente se sente abafada, porque não alcançou. Ela coloca assim, porque muitas vezes, nessa jornada familiar, o marido, por mais que você esteja trabalhando fora, muitas vezes a mulher tem um papel de estar ali ajudando mais na educação do filho. Muitas mulheres abrem mão de um emprego para estar com o filho e o marido se torna o responsável para prover tudo o que a família precisa financeiramente, né? E tal. E aí eu até coloquei aqui que muitas mulheres nesse contexto se sentem abafadas porque ela não alcançou o mesmo que o marido
quando decidiu cuidar dos filhos, né? Eu vou falar sobre a minha experiência, tá? Não sei o que você viveu, mas eu, na minha experiência, eu não tive muito tempo para pensar, essa que é a verdade. O meu trabalho era um trabalho super exaustivo. E eu saía 8 da manhã, eu chegava às 8 da manhã no trabalho e às vezes só saía 7, 8 da noite. Eu trabalhava numa multinacional, eu vinha crescendo muito bem no meu trabalho, mas a maternidade chegou de uma maneira em que eu não planejei. Eu tive que sair do meu trabalho durante a gravidez, porque eu tive que entrar de licença pelo INSS, enfim. E nunca mais voltei. E foi muito doloroso pra mim. Recentemente, eu sofri um baque, assim, pessoalmente, falando sobre essa questão de ter parado e nunca mais ter retornado. Me levou a altas reflexões, de tipo assim, por que, né? Mas eu tinha muita convicção do propósito, por que eu também tinha parado. Mas eu tive muitos dilemas de tipo assim, poxa, eu fiquei pra trás, tô feliz pelo meu marido, tudo que ele tem conquistado, enfim, mas a gente às vezes fica, né? Em alguns momentos, muitas mulheres já passaram por isso, mas a gente precisa entender o nosso propósito, por que que... E quando você reafirma o propósito do porquê que você tá ali se dedicando e talvez não tá se desenvolvendo mais do que aquela sua amiga, é porque você entende qual que é o seu chamado e qual que é o seu propósito, que é criar um serzinho pro reino de Deus. E é isso, essa transição do eu para nós pode ser difícil, né? A gente tá quebrantando o nosso orgulho, a gente tá quebrantando um coração orgulhoso, um coração com ambições que talvez... Não que seja errado ter ambições, gente, não é isso que eu tô falando, mas que a gente entende que quando vem os filhos, eles se tornam a nossa prioridade, né? E as outras coisas são as outras coisas. São importantes, têm a sua importância na nossa vida? Tem. Mas os nossos filhos são a nossa prioridade. E essa transição é difícil. E muitas vezes a gente se coloca assim, eu sou só uma mãe. Ela coloca aqui. Ela é a mãe. Ela é só a mãe. Ela só faz isso, né? Quantas vezes a gente já ouviu isso? Mas saiba que você está desempenhando o maior papel de todos. Agora eu só gasto os meus dias fazendo sanduíches de geleia com pasta de amendoim. Eu não sei mais quem eu sou. E quantas mães perdem a sua identidade nesse processo, né? E isso é muito desafiador, é difícil. E aí, quando a gente, então, mais uma vez reforçando, quando a gente entende o nosso propósito, nosso chamado, é aquilo que Deus está nos convidando a fazer, a gente entende que a mulher que se sente assim, ela também precisa, assim, de um abraço e de uma lembrança de que Deus tem um enorme propósito para a vida dela. Muito mais do que fazer sanduíches, a temporada de pasta de amendoim com geleia, né, na maternidade, porque a vida é feita de fases, gente. E aqui as mães de filhos mais velhos vão poder concordar comigo e vão poder orientar as mães que têm filhos mais novinhos, né? Que, gente, a vida é feita de fases. E cada fase tem uma dificuldade, um desafio, a gente aprende coisas novas, a gente se redescobre, sabe? Os filhos nos ensinam em cada fase da nossa vida, então é um crescimento o tempo todo. E aqui ela tem uma outra frase que chama muito a minha atenção, que fala assim: você precisa de um sonho para combinar a temporada da sua vida com quem você é. Então, a gente passa por muitas mudanças. Você, com certeza, não é quem você é há de 5, 10 anos atrás. Nem vou falar 10, de 5 anos atrás. Às vezes a gente tem saudade de alguma coisa na nossa vida, de quem a gente era, do que a gente vivia 5 anos atrás. Eu vou falar pra você que eu me sinto assim. Muitas vezes eu sinto saudade de coisas que eu vivia no passado, mas que também, quando eu paro pra pensar, não eram perfeitas, né? Então, perfeito só vai ser no céu. Mas que a gente entenda que cada fase da vida tem uma importância, tem um aprendizado e a gente vai crescendo junto, né? Essas temporadas, né, servem nos auxiliam a enxergar a preciosidade do propósito. Não é apenas uma fase
de formação na nossa vida e nos nossos filhos, mas também é o momento da gente ensinar para eles, em cada fase da vida, a beleza de se render aos pés de Cristo. Jesus, ele nunca pergunta para a gente, ela fala assim, Jesus will never ask us to do anything he hasn't already done more fully and more painfully than we ever will. Ele nunca coloca sobre os nossos ombros aquilo que ele não tem experimentado. Então, por mais desafiador e difícil que talvez alguma fase da sua vida esteja sendo na maternidade ou em algum outro desenrolar de alguma fase que você esteja passando na sua vida, mas aqui a gente está focando na maternidade, não há nada tão difícil que a gente tenha passado que Cristo não experimentou. E Ele permite que certas coisas aconteçam na nossa vida porque a gente vive numa condição desafiadora, num mundo de pecado mesmo, mas Ele mesmo já passou por muito pior. Então não há nada que Deus não nos permita viver que Ele não saiba e que Ele não tenha experimentado muito pior. E isso faz a gente entender que vamos lá, vamos segurar firme e vamos pedir ajuda para Ele, porque nele a gente vai ser forte, que é o que a gente tem estudado ao longo desses capítulos, né? E aí, quando essa temporada se torna muito difícil, a gente fica pensando, nossa, que pressão viver tudo isso. E aí, em cada oportunidade, a gente começa a transparecer isso. E aí, olha o perigo dos pensamentos que podem vir na nossa cabeça. Às vezes a gente perde oportunidades de viver um crescimento espiritual, um crescimento relacional com outras pessoas que podem somar na nossa caminhada, porque a gente está permitindo esses pensamentos intrusivos a nos atrapalhar a viver a experiência completa e fortalecer o nosso propósito. E aí ela coloca aqui, olha o perigo dos pensamentos. A gente começa a receber, convites e oportunidades, e a gente nega, a gente fala, não, eu não consigo liderar um estudo bíblico nesse outono, ela coloca aqui, porque a gente trabalha muito estações, né? Então ela coloca assim, eu não vou conseguir nesse outono guiar um estudo bíblico, mas obrigado por me oferecer. A gente sempre dá uma desculpa, entendeu? Aí ela bota assim, não, eu não posso me juntar com vocês na praia para o nosso retiro de mulheres. Obrigada por me convidar. Então a gente vai começando a dizer não. Aí tem um outro convite surge. Não, eu não vou porque esse horário da soneca do meu neném não posso atrapalhar a rotina dele. Não, gente, a gente não pode colocar a maternidade num lugar acima da nossa vida espiritual, porque a nossa vida espiritual é que vai guiar o nosso maternar. Então a gente já começa a colocar vários empecilhos e às vezes o nosso maternar atrapalha o fortalecimento do nosso maternar em Cristo. Já pararam para pensar nisso? Aí tem uma outra desculpa aqui, ela fala assim, não, eu sou homeschooler, eu sou a família homeschooler e eu dou a classe de 9 às 2, não posso mudar nossa rotina, tal, sabe? Tudo é uma desculpa. Não, eu adoraria falar em público, mas eu tenho 6 horas com o bebê e não posso nesse horário. Então, assim, são coisas que infelizmente nos atrapalham. Quando a gente torna o nosso maternal um fardo, ele atrapalha a gente viver até ao lado de Cristo. Eu vi uma frase, acho que foi no Pinterest que eu vi, uma frase que fala assim, não idolatre o seu maternar, a ponto de que ele te segue no seu propósito, na sua relação com Deus. É verdade. E tem tudo a ver com essas oportunidades que a gente perde por a gente sempre dar uma desculpa, sabe? Pra gente não se envolver em coisas do nosso crescimento espiritual, que com certeza vai ajudar no nosso desenvolvimento pessoal e espiritual e com a nossa família. Então, Deus, ele coloca oportunidades e que a gente não perca essas oportunidades que surgem na nossa vida. Não é fácil se render, a se colocar à disposição,
se render ao chamado de Deus muitas vezes para a nossa vida através de outras oportunidades. Porque nós estamos vivendo só um maternar. Não é fácil, porque é puxado, é cansativo. Mas Deus vai continuar nos dando oportunidades para que a gente possa crescer. E que essa fase só da lancheira, né? De, tô só sendo mãe, fazendo só isso daqui. Ela vai ter muito mais... O propósito vai se fortalecer ainda mais quando a gente se colocar útil no serviço e influenciar nossos filhos a viver no serviço também. Não significa que estar nessa condição é uma coisa fácil. Não é. É bem desafiador. Mas todos esses momentos nos ajudam a lembrar que nada é para sempre. Que pode ser que a gente esteja vivendo uma fase ruim, difícil, desafiadora. Mas ela não é para sempre. Então, se você que está me ouvindo está passando por uma fase difícil, está sendo desafiador, estimular seu filho adolescente a se render aos pés de Cristo, ensinar o seu filhinho pequenininho, que é importante, desde pequenininho, ter comunhão com Deus, a gente tem um tempinho para cada coisa, ensinar o seu filho aí já de 7, 8 anos a controlar o temperamento, a se apegar na palavra de Deus e entender o fruto do Espírito. Não é fácil, gente. Cada fase tem a sua luta e o seu desafio. Mas nada dura para sempre. E quando a gente entende isso, a gente fortalece nosso propósito naquilo. Opa, tá difícil, mas eu preciso ajudar meu filho. Meu filho depende de mim para que eu ensine para ele. Vai chegar uma fase em que os nossos filhos vão tomar suas próprias decisões. E aí é ação dele. Mas até o momento em que a gente pode ensiná-los, nós temos que ensinar e tomar isso como algo imprescindível na nossa vida. E mais, quando chegar na fase das próprias decisões, a gente orar pelos nossos filhos, é o que a gente pode fazer. Parte do se tornar uma mãe forte significa que você deve dar uma boa orientação aos seus filhos sobre viver melhor, sobre o que é melhor na vida. Cada mãe tem um desafio diferente, como eu falei. Mas quando a gente sente as dores, como é se render, né? E como cada uma passa por suas lutas, a gente entende que é em Deus que a gente vai ser fortalecido. Aqui ela também coloca que não foi fácil para ela também, que deixou uma carreira promissora, né? Mas ela abriu mão de um crescimento absurdo e tal, porque ela entendia que o chamado dela era para ela estar em casa. Nem todas as pessoas têm essa facilidade, esse privilégio, né? Não é facilidade não, porque ficar em casa também é muito desafiador, é desafiador, super. Mas nem todas têm esse privilégio de poder estar. Muitas de nós precisamos estar trabalhando para ajudar no orçamento da casa. E quão difícil é estar fora ajudando com o orçamento e tentar manter o seu propósito dentro de casa e administrar tudo. Como é desafiador, eu super entendo você. E eu peço a Deus, e essa semana eu vou orar especialmente por essas mães que precisam se equilibrar tudo. Não é fácil. Todas nós temos os nossos desafios em níveis diferentes, mas Deus, ele fortalece a gente. E eu tô achando aqui, a dream for this season, o sonho dessa temporada, já estamos encerrando já. Uma mãe forte, né? Ela não se rende aos seus sonhos apenas, porque o coração é enganoso, né, meninas? Mas em Deus, quando a gente entende que os sonhos de Deus são maiores e melhores do que os nossos, a gente se sente realizada. Muitas vezes a gente tem uma idealização do que a gente quer para a nossa vida, para os nossos filhos, para a nossa família, para a nossa vida profissional, enfim, tudo. Mas Deus tem planos maiores. E Deus, ele transforma a gente, ele quebranta o nosso coração. Muitas vezes a gente passa por sofrimentos e esses sofrimentos, eles nos ensinam muita coisa. Eu falo por mim, a qualquer hora eu vou gravar um vídeo lá pro meu canal, vou deixar o link aqui se você ainda não me segue lá no meu outro canal, e eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas como é difícil, às vezes a gente tem sonhos e Deus permite que a gente viva certas coisas, a gente acha que vai por um caminho e Deus, ele
Não é que Deus permite, as coisas acontecem, a gente vive num mundo de pecado, a gente passa por sofrimentos, mas Deus tem algo para nos ensinar com certeza dentro do sofrimento. E às vezes a gente tem sonhos e a gente coloca, né, altas expectativas em algumas coisas e as outras coisas mudam. Então é um grande desafio, mas tenha certeza e a confiança de que os sonhos de Deus são maiores e melhores para nós. E aqui ela coloca Jeremias 29, 11, que fala, né, eu sei os planos que eu tenho para você, diz o Senhor. Planos bons, né, que não vão fazer você sofrer e que vai te dar um futuro e esperança. Eu amo esse verso. Vou deixar até aqui na descrição do vídeo pra gente ler ao longo dessa semana e memorizar. Então, essas mães que confiam em Deus, fortalecem a sua fé em Deus, elas sabem que Deus vai fazer tudo, tudo por elas. E a confiança em Deus se fortalece. A fé é um dom, né? E a gente precisa pedir para Deus fortalecer o nosso coração e fortalecer a nossa fé. E aqui ela coloca assim: preciosa mãe, a sua vida, ela tem um valor inimaginável para Deus. Você não é um acidente. A sua gravidez não é um acidente. A sua maternidade, o que você tem vivido até aqui, se não deu certo em alguma coisa, não é um acidente. Você tem um valor inestimável para Deus. Você tem um lugar especial e Deus tem uma razão para te permitir viver a maternidade. E isso ainda não soa profundo, né? Enquanto você não faz sentido, enquanto você precisa trocar fralda, enquanto você precisa passar por sufocos emocionais, enquanto você precisa lavar louça, enquanto você precisa trocar fralda. Mas se encoraje nisso, mesmo se você não estiver entendendo. Por quê? Se encoraje nisso. Deus tem um lugar especial para você e Ele conhece as suas necessidades. Faça Ele saber de todo o coração aquilo que passa dentro de você. O inimigo, ele quer que a gente acredite que a gente é insignificante, que o que a gente está fazendo não tem valor. O mundo prega isso lá fora. As pessoas que não entendem o propósito de Deus para a nossa vida, infelizmente, colocam dessa maneira. Como se viver a maternidade não tivesse valor. Como se você colocasse seus filhos e a sua família em primeiro lugar é algo completamente sem propósito. Não. Não permita que as mentiras de Satanás ataquem o seu coração e te façam se preocupar de que o que você está fazendo não tem valor, porque é a coisa mais preciosa, é o trabalho mais importante, é o chamado mais importante da sua vida. Deus usa cada estação da maternidade, cada fase da maternidade, para fazer de nós mulheres que Ele possa usar para o seu divino propósito, que é conduzir nossos filhos aos pés dele. Então, que a gente possa entender isso e que a gente possa se render aos planos de Deus para a nossa vida. Peça para Deus te mostrar o que Ele quer de você, o que Ele quer que você aprenda nessa temporada da sua vida, o que Ele quer te ensinar. E peça para Deus para te ajudar a se render aos pés dele, tá? Eu quero só encerrar aqui, porque esse capítulo é bem grande e eu sei que o vídeo já está longo, mas que nós, como mães fortes, possamos encontrar a nossa paixão também e que ela nos motive a viver uma vida feliz, que a gente possa entender que cada fase é uma e é que a gente possa se alegrar pelos nossos filhos e que a gente possa aprender com eles e por eles. E aqui eu quero só encerrar os pontos para nossas orações durante essa semana, que é: ore pelos seus filhos, para os desenvolvimentos dos dons e dos talentos dos nossos filhos e que eles possam se render com esses dons e talentos aos pés de Deus. Peça também para Deus, ore também a Deus, para que Ele te mostre a sua paixão, para que você possa sentir, essa aqui é a minha paixão, meu propósito de vida, e que você possa se sentir viva fazendo o que Ele te chamou para fazer. O seu chamado é compartilhar com outras mães o que você tem vivido. Gente, tem espaço para todas, tá? E aqui eu faço um convite para você. Se você acha que você precisa
montar um grupo de mães e fortalecer elas espiritualmente, ou que você monte um grupo de apoio na sua cidade e que vocês marquem de estar sempre juntas estudando um livro, ou compartilhando um momento juntas, ou tomando um chá juntas e fortalecendo a amizade, encorajando umas às outras. Enfim, encontre o seu propósito, o seu chamado em Deus, para que Ele possa fazer maravilhas através de você, no seu lar e com as pessoas ao seu redor. E talvez não necessariamente ao seu redor, né? Mas quem sabe pessoas ao redor do mundo aí, a internet é enorme. E às vezes a gente alcança pessoas que a gente jamais imaginaria. E pelo poder de Deus a mensagem chega a essas pessoas. Então tenha convicção disso, peça a Deus para te mostrar. E para encerrar, peça para Deus começar a preparar você para o seu chamado, para aquilo que Ele te chamou. E que você possa oferecer às outras pessoas, como a gente conversou antes, com empatia, com o coração aberto. Eu tenho certeza que Deus vai fazer maravilhas através de você. A gente só precisa se colocar nas mãos dEle e confiar que Ele completa o que falta na gente. Eu sempre gosto de falar isso porque muitas vezes a gente se sente insuficiente para o que a gente precisa fazer, o que a gente se sente chamado a fazer. Eu vou falar aqui um pouquinho, eu sei que já tá longo o vídeo, mas eu, por algum tempo, desde que me mudei pra cá, eu passei por momentos muito difíceis, E por alguns momentos eu deixei pra trás. Eu não conseguia ser quem eu era, não conseguia viver aquilo que eu tinha certeza que Deus já tinha dado infinitas provas de que Ele queria que eu fizesse isso. O Clube das Mães Fortes foi um dos projetos que Deus reforçou e falou: Vivian, eu quero que você faça isso. E eu senti claramente. Senti também coisas aconteceram na minha vida nesse período que a gente começou o Clube das Mães Fortes que me puxou para baixo, que me fazia assim, ó, não vou deixar você fazer. Mas ao mesmo tempo eu tinha muita convicção do que Deus tinha para mim. E não é de agora, né? Gente, eu não sou perfeita, tenho os meus desafios como pessoa, enfim, mas eu sei que Deus completa o que falta. Isso é o mais importante. E se Ele te chamou, Ele vai te capacitar. E o Espírito Santo vai falar através de você e você vai ser bênção aonde você for. Assim como Deus... A gente já tocou nesse assunto nesse verso, né? Vá, seja forte e corajoso você também. E que a gente possa aceitar juntas o chamado de Deus para viver o propósito dele na nossa vida, ao nosso redor, com as outras pessoas, mas principalmente dentro do nosso lar, na maior responsabilidade de todas, que é criar os nossos filhos. Espero que esse vídeo tenha sido especial para você, como tocou a mim também. Semana que vem tem um novo vídeo, capítulo 6, quando os nossos planos viram todos de cabeça para baixo. É o título, já dei o spoiler aí do título do próximo capítulo. Que seja uma excelente semana para você e a gente se vê na próxima.